sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Fer Campelo, professora de macramê, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo desse lindo terço decorativo todo confeccionado em macramê. O tamanho final desse terço ficou em 2,10 metros de comprimento dessa trama toda. O crucifixo dessa peça é feito em galho natural e foi um presente que eu ganhei da loja de Galho em Galho. E caso você prefira, você pode confeccionar o seu terço com um crucifixo todo em macramê também. E aí ele ficaria mais ou menos assim. E o passo a passo desse crucifixo em macramê também vai estar aqui no vídeo. Aproveita para se inscrever e ativar as notificações, pois eu estou sempre trazendo novidades do universo do macramê. Então agora, bora para a lista de materiais. Para essa peça eu vou trabalhar com espesso 48 fios, para que os nós fiquem assim, bem encorpados, bem volumosos. E os detalhes do Pai Nosso eu vou fazer com o fio juta da Euroroma. A maioria dos terços de macramê que a gente vê por aí utilizam bolinhas de madeira na parte do Pai Nosso. Nesse vídeo eu quis trazer uma proposta diferente para que o seu terço fique diferente dos demais. Então aqui nós vamos utilizar o fio de juta para fazer esse detalhe, mas nada te impede de utilizar outro fio ou ainda utilizar a bolinha de madeira, caso você prefira. Eu vou deixar a medida dos fios a seguir, mas caso você esteja utilizando um fio diferente, que não seja o espesso 48 fios, eu recomendo que você assista ao meu vídeo de cálculo de medidas para fios, para você conseguir adaptar o seu terço para o fio que você estiver utilizando. Bom, gente, então vamos lá. Dá para fazer uma cruz em macramê, tá? Para caso você não tenha ou não queira utilizar, né, uma cruz assim de madeirinha. Ela vai ficar, obviamente, mais molinha. Mas é que eu vou ensinar uma cruz feita em macramê com aproximadamente as mesmas medidas, tá? Então, essa aqui de madeira tem 20 de altura por 15 de largura. Aí a gente vai tentar fazer uma em macramê com as mesmas proporções. É um pouquinho complicado, tá? Porque a gente vai utilizar só 2 fios e a gente vai aproveitar bastante eles. Então, eu recomendo que você tenha paciência, não se preocupe em correr com o trabalho, tá? Vai fazendo tudo com calma. Para essa cruz, você vai precisar usar bastante esparadrapo para prender os fios na mesa. Se por acaso você trabalha com uma prancheta de EVA, vai ficar até mais fácil, que você põe no EVA e coloca os alfinetes. Eu não tenho, então eu me adapto. Eu vou colocar aqui, ó. Você vai precisar de 2 fios com as medidas que aparecem aqui na tela. E aí você vai pegar primeiro um deles, dobrar ao meio e prender aqui em cima a alcinha dele, tá? Então esse aqui tá dobrado ao meio e a alcinha tá aqui, as duas pontas livres estão para cá. E aí, o outro fio você também vai dobrar ao meio. E vai passar aqui por baixo, tá? Passa ele aqui por baixo. Então, essa parte aqui é o meio desse que tá por baixo. E aqui nós vamos fazer uma sequência de nós duplos. Se você quiser, você pode colocar também um pedacinho de fita aqui para estabilizar esses fiozinhos centrais, só para ele não ficar mexendo. Então, aqui, com o fiozinho de baixo, você vai fazer o seguinte. Vai fazer um nó duplo, ó. Pega o da esquerda, cruza aqui por cima. O da direita, cruza aqui na frente, ó. Cruzou. Esse que tá cruzado vai entrar por baixo de tudo, ó. Entrou por baixo de tudo. E vai sair aqui. Então, segura aqui na hora que for puxar para não sair tudo do lugar. Vendo, ó? Ele fez uma voltinha. Aí você leva ele bem aqui em cima. E observe que eu não deixei uma alça grande, eu deixei uma alça de um dedo. Você não precisa fazer uma alçona, tá? Deixa um dedinho assim de alça, que é a largura do esparadrapo. Aliás, da fita crepe. E aí, dobrei o lado esquerdo, agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Dobro o lado direito. O lado esquerdo cruza aqui por cima. Ó, cruzou.
vai entrar por baixo de tudo e sair aqui desse lado. Então, é um nó duplo. Sempre que você vir esse risquinho aqui, ó, abraçando o fio até aqui embaixo, é esse lado que você vai dobrar. Então, dobro, o da direita cruza aqui por cima, vai por baixo de tudo e sai do outro lado. Olha o que aconteceu agora. O risquinho abraçou desse lado o risquinho não abraça. Então, é esse lado que eu vou cruzar agora. Então, se habituem a observar esses detalhes para ficar mais automático com o passar do tempo. Então, puxei. E a gente vai fazer aproximadamente 5 centímetros com o nó duplo. Por que eu não falo a quantidade de nós? Porque cada pessoa tem uma pressão diferente de mão. Uma pessoa com a pressão mais apertadinha vai fazer menos nó, vai precisar fazer mais nós, na verdade. E uma pessoa com o nó mais relaxado vai precisar fazer menos. Então, observe mais ou menos o centímetro mesmo, tá? O comprimento. Então, aproximadamente 5 centímetros. Bora conferir? Então, vamos ver aqui quantos já tem. Ó, já tem 5 centímetros, que é mais ou menos o que tem aqui também. Ó, 5 centímetros. Pode até fazer mais um, faz 6 para a gente contar essa parte que cruza aqui em cima, tá? Pronto, 6 centímetros aqui. Agora, você vai inverter tudo. Solta aqui da mesa. Solta aqui. E vira a cruz nesse outro sentido para você, tá? Vou botar aqui mais embaixo. Agora que começa a ficar um pouquinho mais difícil. Por quê? A gente vai usar esses mesmos fios para fazer o nó duplo aqui embaixo, a parte de baixo da cruz. Agora, você vai marcar uma distância de 15 centímetros desse último nozinho até aqui. Então, vai lá com a fita métrica, 15 centímetros daqui, ó. Eu vou colocar mais uma fitinha aqui embaixo, só para me ajudar, vocês vão entender por quê. Ó, meus 15 estão aqui, eu vou colocar aqui para estabilizar. Com esses fios agora, a gente vai fazer o nó duplo. Por isso que eu falei que é um pouquinho chato, mas é só o primeiro nó duplo que é difícil. Depois vira normal, igual esse aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vai pegar o lado esquerdo e passar aqui, tá? Cruzou, igual a gente fez o nó duplo. O lado direito vem por aqui, ó, por cima. Vai entrar por baixo. Então, vai entrar aqui por baixo, ó. Atrás de tudo. E sair aqui. Qualquer coisa, diminui, vai em configurações aqui do vídeo, diminui a velocidade para você olhar todos os detalhes certinho. Tá, ó, mas foi isso aqui. Então, eu fiz o começo do meu nó duplo. Você vai ajustando, ó, puxa uma perninha, puxa a outra, tá vendo? E vai ficar sem franjinha aqui embaixo. Aí, você vai completar, só que a fita tá atrapalhando aqui, né? Então, eu vou soltar. Posso prender para cá. Eu dobrei primeiro o fio do lado esquerdo, agora eu dobro o fio do lado direito. O da esquerda passa aqui por cima, vai entrar por baixo de tudo, ó, e sair aqui. Tadam! Pronto, temos um nó duplo. E a gente vai fazer uma sequência de nós duplos até ele encontrar aqui. Você pode soltar, se você preferir. Eu prefiro, tá? Eu prefiro fazer assim, ó, com ele na minha mão. Então, o risquinho tá pra cá, é esse lado que eu vou dobrar. Dobro, passo aqui por baixo. E faço. Agora o risquinho veio pra cá, dobro esse. O da esquerda cruza aqui por cima, passa atrás de tudo e sai aqui.
Só precisa ter cuidado para você ir ajustando assim com calma os nozinhos, tá? Porque tá meio molenguinha. E aí você vai fazer os nozinhos suficientes para se encontrarem aqui. Aqui cabe mais um ou dois nozinhos, deixa eu ver. Cabe mais um, vou soltar, ó. Como eu já fiz bastante com esse fio, vou fazer o último com esse. Então, vou fazer aqui. Prontinho, aqui juntamos então, fizemos a parte de cima da cruz, ó, praticamente do mesmo tamanho. Agora nós vamos fazer algo parecido, ó, com o que a gente fez aqui embaixo, com as laterais. Agora que você já pegou a manha do que a gente está fazendo, entendeu a lógica da peça, vai ficar mais fácil. Vou botar aqui também, só para estabilizar. Bora medir aqui então, ó. Ele tem aproximadamente 6 centímetros daqui até encostar aqui no meio. Então, a gente vai tentar seguir mais ou menos esse padrão. E você vai medir aqui, de onde acaba essa parte do meio da cruz até 6 centímetros, que é aqui. Eu vou colocar só mais um pedaço aqui embaixo para estabilizar. E aí, de novo, a gente faz aquele esquemão, ó. Passa a perninha para baixo, mais ou menos nos 5, 6 centímetros, ó. Aqui tá em 6. Na hora que a gente fizer o nó, ele diminui. Vou cruzar o da esquerda aqui por cima, o da direita por aqui, e o da direita vai entrar embaixo de tudo, ó, de tudo, tudo. Vai lá do outro lado. Segura aqui para não bagunçar e puxa só ele. Vai puxando de um lado do outro. Antes de apertar, confere de novo. Ó, 6 centímetros. Então, pode apertar. Aí, aperta, aperta, aperta. Aí, você pode já soltar. E concluir, ó. Dobro da direita, o da esquerda cruza, vai lá atrás e sai aqui. Aí, o risquinho tá pra cá, cruzo da esquerda. Vai pra trás, vem aqui. E você vai preencher até ele encostar aqui. E aí a gente finaliza. Ó, sobrou bastante fio, porque eu não sei qual é a pressão de cada um, pode ser que fique muito confuso na hora de dobrar, e aí para evitar que fique um fiozinho curto, eu passei uma medida maior. A gente vai cortar a extremidade. Então, corta bem rente. Aqui também pode cortar bem rente. E você vai passar uma gotinha de cola aqui para esse fiozinho não se desfazer. Estou usando aqui cola instantânea, pode ser instantânea, de silicone, a universal, a cola de acabamento da sua preferência, só para evitar que esse piquititico que a gente cortou se solte, tá? E aí você vai soltar o seu trabalho, inverter aqui e fazer exatamente a mesma coisa com essa outra lateral aqui da cruz, tá? Vai medindo para que elas fiquem aproximadamente do mesmo tamanho.
Prontinho, ó, depois que você fizer dos dois lados, sua cruz vai ficar desse jeito, fica bem bonito também, então pode ser que você queira fazer o seu terço todo com um barbante espesso, tá? Então essa é uma opção. E ela fica assim. Como o espesso 48 fios ele é um barbante grosso, ele deixa ela um pouco mais estruturada. Lógico, né, como eu disse para vocês, ela não vai ficar tão estruturada quanto uma madeira, mas ó, ficaria bem bonito aqui também, tá? Então dá um efeito bem bacana. E você pode fazer ela de outra cor, você pode fazer ela de uma cor e o terço de outra, né? Então dá para variar bastante. Bom, então já separa a sua cruz de madeira ou então prepara a sua cruz com o barbante espesso para a gente começar o passo a passo do terço. Então, bora lá. Para começar o nosso terço, eu coloquei aqui 2 pedaços do barbante espesso 48 fios, divididos ao meio, tá? Cada um desses pedaços com 2,20 m de comprimento. E aí eu só botei eles aqui ao meio, tá? Então, aqui embaixo estão as pontinhas. E aí, com eles aqui dobrados ao meio, você vai medir em uma das laterais 25 centímetros. Então, marca aí 25 centímetros. E vai passar para cá, tá? Joga para o outro lado. Então, agora esse lado vai ficar maior, tá? Ele estava ao meio, a gente marcou 25 centímetros e passou para lá. Para ele não sair dessa marcação, você pode colocar um pedacinho de fita crepe aqui, prendendo ele, depois a gente tira essa fita. Agora você vai pegar um outro pedaço do barbante espesso 48 fios, na medida que aparece aqui na tela, vai dobrar ele ao meio também, e nós vamos trabalhar com essa lateral mais comprida. A lateral mais curta, você pode até jogar para trás para não se confundir. Então, nós vamos trabalhar com esses 2 fiozinhos mais compridos. Você vai pegar esse fio extra, né? Vai dobrar ele ao meio, vai vir aqui por trás, abraçando esses 2 fios, e você vai começar a fazer o nó DNA ou nó espiral. Então, você vai pegar aqui, ó, um fio em cada mão, puxo da esquerda, tá vendo que eu deixo uma barriguinha aqui? Puxei para minha mão direita, ó, tava assim, eu só puxei. O da minha mão direita eu cruzo aqui na frente, ele vai lá atrás de tudo e sai nesse espacinho. Aí você leva o nozinho lá em cima da marcação e vai repetir o mesmo processo, tá? Então, de novo, puxa aqui o fiozinho do lado esquerdo, o da direita cruza aqui na frente, vai lá atrás de tudo e sai por aqui. Então, é um nó espiral, nó DNA, que nós já estamos acostumados. Se você não conhece ainda, é só você ir praticando, volta o vídeo um pouquinho para você rever como é que é o passo a passo devagarinho. E aí você vai fazer um comprimento de aproximadamente 50 centímetros desse mesmo padrão, tá? Vai fazendo seus nozinhos espirais. O que é importante aqui, ó? Tá vendo que eu comecei a fazer alguns nozinhos, ele começou a girar? Não força ele para cá, para ele ficar reto. A gente quer que ele fique espiral, então você pode até forçar mais, ó. Ajuda ele a virar na espiral. Aí, de repente, se você é iniciante, você vai se confundir qual é o fio que você cruza. Sempre você vai colocar a mão assim e vai sempre cruzar o da esquerda. E você vai repetir esse mesmo nó até que você tenha aproximadamente 40 centímetros de comprimento de trama de nó DNA. É só repetir o mesmo processo. Prontinho, fiz meus 40 centímetros de nó DNA, sobraram só essas pontinhas aqui. Agora nós vamos arrematar tudo com o nó de falcaça, e aí na minha peça eu vou utilizar o fio de juta, mas você pode utilizar o ecojuta, você pode utilizar o próprio barbante espesso 24 fios, 16, 32, pode usar coloridinho, pode usar qualquer fio para fazer esse detalhe, tá? Eu vou usar o fio de juta e eu cortei um pedaço de 70 centímetros. E aqui nós vamos fazer o nó de falcaça, que também é conhecido como nó escondido, nó mágico ou nó de U. O que você vai fazer? Vai pegar o seu pedacinho de fio de juta de 70 centímetros, vai deixar uma pontinha para cima e vai fazer um U aqui embaixo, ó. Fez um Uzinho, segura, então vai ficar uma ponta curta, o U aqui embaixo e uma ponta maior. Você vai encostar aqui, ó, segurando todos os fios, então as 4 perninhas. Encosto ele aqui, bem embaixo do nó DNA,
Fico segurando e com a parte maior eu vou envolver tudo. Então, eu vou lá atrás, ó, eu vou enrolando todos os fios, no intuito de prender eles realmente. E aí você vai passando uma voltinha embaixo da outra, tá? Não faça muito, muito, muito apertado, porque senão você não vai conseguir fazer a finalização do nozinho de falcaça. Então, também não pode ficar muito folgado, é uma pressão mediana. Você vai entender na hora de finalizar. Então, vai fazer quantas voltinhas você quiser ou quantas voltinhas você conseguir com esse pedaço de fio. Você pode fazer um detalhe menor, pode fazer um detalhe maior. Aqui, ó, eu vou deixar 3 dedinhos de detalhe. Então, venho aqui com o meu fiozinho que eu estava usando para enrolar e ao invés de dar mais uma volta, eu vou entrar com ele aqui na parte de baixo do U. Mergulho ele aqui, ó, e solto. E aí, aquela pontinha mais curta lá de cima, você vai puxar, tá? Aqui, se ele bagunçar um pouquinho, arruma ele no lugar, vai puxando e, ó, aquele U vai começar a subir e vai puxar o fiozinho. Então, ele vai travar esse fiozinho. Muita gente para o nó aqui, só que isso aqui, com o tempo, pode soltar. Então, o ideal é você puxar tudo até isso aqui se esconder, tá? Então, ó, puxa, puxa, ó, escondeu. Se você vê que ele escondeu, já para de puxar, porque se você puxar demais, ele vai sair aqui em cima e vai desmanchar. Então, é só para esconder mesmo. E aqui, ó, se você observar bem, ficou um pouquinho distante do meu nó DNA. O que que eu vou fazer? Vou segurar os fios crus e vou empurrar o detalhe lá em cima, ó. Pronto, cheguei bem pertinho aqui. E agora a gente vai apenas finalizar o nó de U. Então, como que você vai fazer o acabamento do nozinho de falcaça? Você vai cortar essa pontinha, esse excesso de cima, corta o excesso de baixo também e vai cortar as duas perninhas mais curtas. Não corta as mais compridas, corta só as curtas, corta bem rente. Aqui também, bem rente. Com a pontinha da tesoura, você vai, com cuidado, empurrar a pontinha lá para dentro do nó de falcaça, para não ficar essas pontinhas mostrando mesmo, tá? Vai escondendo, ó, com cuidado para não se machucar. Esconde aqui o máximo que você conseguir. E está pronto. Então, olha só, fiz esse primeiro DNA, arrematei com um nó de falcaça, vou pegar mais um pedaço de 4 metros, dobrar ao meio, abraçar aqui e vou fazer mais 40 centímetros de nó DNA. E aí, quando eu finalizar esses meus 40 centímetros, eu vou de novo cortar mais um pedaço de fio de juta com 70 centímetros e fazer o mesmo acabamento que você fez aqui. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, você vai só repetir o que você fez aqui em cima. Prontinho, aqui eu já fiz a minha segunda parte desse lado, né, com 40 centímetros de nó DNA. E agora eu vou começar a minha terceira e última parte desse lado, ó. O fio já tá até ficando mais curto. E agora a gente vai fazer uma área trabalhada menor, tá? Não vai ser com 40 centímetros, vai ser entre 20 e 25 centímetros no máximo. E aí você vai cortar mais um pedaço do seu fio, dessa vez medindo 2,5 metros. Vai passar aqui por trás, ó, dobrei ele ao meio, igual a gente fez aqui em cima. Passo aqui por trás, começo, ó, puxando o lado esquerdo, dobro da direita, vai lá atrás, como se fosse fazer o nó espiral. Coloco ele bem aqui em cima. Só que para essa parte a gente vai fazer o nó duplo. Então, se eu puxei com a mão esquerda, o próximo eu puxo a mão direita, ó. Puxo, o que tá aqui em cima cruza pela frente, vai atrás de tudo e sai aqui. Ó. E aí, aperto o nozinho. E aqui nós já temos um nó duplo completo. A gente vai fazer mais uma sequência até que a gente tenha, né, entre 20 e 25 centímetros, por aí. Às vezes vocês estão começando e não se lembram, né, qual foi o lado que dobrou por último, qual que vai agora. Então, se você sempre observar qual é o lado que tem um risquinho vertical cobrindo, você nunca vai errar, ó.
tá? Então, aqui eu vou repetir esse mesmo nozinho, esse mesmo padrão, até que eu tenha entre 20 ou 25 centímetros e mostro para vocês. Prontinho, aqui eu fiz uma sequência, o meu ficou com 25 centímetros, e aí você vai arrematar do mesmo jeito com o nó de falcaça, novamente com o fiozinho de juta, tá? E vai fazer o mesmo acabamento, cortar só as pontinhas mais curtas e deixar as duas do meio que são mais compridas, que nós vamos precisar delas. Então é só repetir o mesmo nozinho de falcaça. Prontinho, ó, acabamento feito. Então agora nós vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó, com essas duas perninhas. O que que você vai levar em consideração? Você tá aqui, tá? Essa parte é a parte do meio do seu terço. Então agora a gente vai ter que repetir esse para cá e depois o de nó duplo aqui embaixo. Então você vai prender aqui o seu trabalho e você vai fazer aqui o arremate com o nó de falcaça, depois cortar um fio de 4 metros ou 4 metros e 10 e fazer 40 centímetros de nó DNA, vai arrematar do mesmo jeitinho com o nó de falcaça e vai fazer 25 centímetros de padrão de nó duplo, para ficar os dois lados iguais. Então, eu vou começar aqui o meu, fazendo um nozinho de falcaça. Dessa vez, o que que vai mudar? Ele não vai abraçar 4 perninhas, ele vai abraçar só essas duas, porque aqui só tem duas, né? Então, não tem problema nenhum. Você coloca ele do mesmo jeito aqui e vai fazer o seu padrão de nozinho de falcaça do mesmo comprimento que os outros que você fez. Ele vai ficar um pouquinho mais fino. Se você quiser, você pode fazer ele e depois pegar outro fio da mesma medida e fazer em cima dele de novo para ele ficar mais grosso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. E para não ficar uma diferença de espessura muito grande, ó, entre um e o outro, eu vou cortar mais um pedaço de 70 centímetros e vou fazer em cima desse. Então, eu faço a mesma coisa, ó, cortei, fiz o U, posicionei e vou fazer em cima desse que já tá pronto. Aí ele vai ficar um pouquinho mais grosso, vai diminuir essa diferença de espessura entre ele e os demais. E faço o mesmo acabamento, cortando os excessos. E prontinho, ó, fica praticamente da mesma espessura que os demais. E aí agora aqui embaixo, então, eu vou cortar um fio de 4 metros, vou fazer 40 centímetros de nó DNA, vou fazer o arremate lá embaixo e depois vou fazer uma sequência de 25 centímetros, tá? Todos os demais arremates com o nó de falcaça, você vai ver que vão ter as 4 perninhas, então você não vai precisar fazer duplo, só esse daqui mesmo. Prontinho, olha só, que lindo que fica esse trabalho. Então, aqui eu já fiz, ó, dos dois lados iguais. Vendo? Que lindão. Agora, nós vamos juntar essa parte de baixo para colocar a nossa cruz. E vai ser da mesma forma, tá? Independente de você estar utilizando a cruz de galho natural, de madeirinha, ou a cruz feita com o barbante espesso. A forma de prender vai ser a mesma. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer é juntar as duas laterais do terço, tá? Então, eu tô aqui na parte de baixo, onde ficaram essas franjinhas. E aqui nós vamos fazer nó duplo. Então, eu vou pegar aqui, ó, duas perninhas para deixar aqui no meio, uma de cada lado e uma de cada lado na minha mão. E vou fazer o nó duplo. Com o intuito de juntar. Então, você faz a primeira voltinha, puxa o fiozinho do meio, ó, para levar o nozinho lá em cima, aperta. Faz a segunda. Agora fica mais fácil ainda de ajustar, ó. Pronto, bem coladinho. Se você tiver com o fio muito curtinho, aí você para aqui, tá? Senão você pode fazer mais uns 2 ou 3 nozinhos.
Eu falo isso porque depende de pressão de mão de cada um, né? Pode ser que você tenha feito a mesma distância, mas o seu nó mais apertadinho gastou mais fio. Então, se você tá com a perninha bem curtinha, você faz só um nó, senão você pode fazer mais. Então, aqui, ó, eu fiz 3. E aí eu vou preparar a minha cruz de madeira, porque no meu eu vou utilizar a cruz que eu ganhei, né, do perfil de galho em galho, ganhei da Meire, e a forma de prender é a mesma. Então, se você tiver feito a cruz que eu ensinei aqui no tutorial, no início, você vai prender do mesmo jeitinho. Aí, pessoal, tô aqui com a minha cruz bonitona, da de galho em galho. O que que você vai fazer? Ele vem assim, ó, vem com um furo aqui e outro aqui. É bem ruim de passar o fio assim direto. Então, você vai precisar de uma agulha de crochê ou essa agulha aqui, ó, que é uma agulha Esmirna. A agulha que você tiver. E aí, você vai fazer o seguinte, eu, pelo menos, faço assim. Eu passo a minha agulha aqui para dentro, na parte de cima. Tem que ser uma agulha que caiba, tá? Então, ela vai ficar... No vídeo vocês não vão conseguir ver, mas ela tá lá dentro. E aí, eu vou passar o fiozinho nessa parte para ele atravessar a agulha. Como se ele estivesse atravessando ela. E aí, eu vou puxar a minha agulha para cima. Ó, puxei, saiu a pontinha aqui. Tá? Então, tanto com a agulha de crochê fininha, não sei a espessura, tá? Mas uma agulha de crochê fininha, ou com uma agulha de Esmirna você consegue fazer isso. E agora você vai fazer um nozinho, aquele nozinho mais simples que todo mundo sabe fazer, que a gente geralmente usa na ponta da calça, do moletom, ó. Juntei as duas pontinhas, passei aqui por trás e entrei. E aí, tenta fazer ele bem justinho da cruz, ó. Então, vai ficar bem justinho, como se fosse aquele que a gente fez na cruz do barbante espesso, né, ó. No máximo um dedinho de distância. Aperta bem esse nó. E você pode cortar aqui os excessos. E aí você já corta mais um pedaço do seu fio de juta com 70 centímetros, deixa ele cortadinho para facilitar. Então, o que que você vai fazer? Você está vendo que você tem uma alça, né? Aqui ela tá assim, de lado, e no feito com espesso ela tá de assim. Tanto faz. Você vai pegar aqui duas perninhas, passar de um lado, ó, de lá para cá. E agora eu vou pegar as perninhas desse lado e passar invertido. Então, se você estiver fazendo com espesso, você vai passar duas de trás para frente e duas de frente para trás, tá? Só para elas engancharem bem certinho na alça da cruz. Então, ó, tá firme, certo? Você vai levar todas as perninhas lá para trás. Tenta jogar o nozinho lá para trás também, ó. Joguei o nozinho lá para trás. E aí, você vai segurar elas aqui em cima, lá atrás. Segura. Por que que eu pedi para você já cortar o fiozinho? Para facilitar, porque você vai precisar ficar segurando aqui agora. E agora a gente vai fazer um nozinho de falcaça para cobrir essa parte aqui. Então, posiciona, seguro todos os fios. Essa parte é um pouquinho mais chatinha, mas dá certo, tá? Ó. E vai fazendo seu nó de falcaça. Desviando dessas perninhas, né, que agora elas estão para cima, elas ficam atrapalhando um pouco, mas é o mesmo nozinho que você fez aqui na peça toda. Vai dando seu jeitinho aí para fazer ele. Se estiver incomodando muito, ó, aqui tá me incomodando demais esse pedacinho. Já vou cortar ele um pouco, só para ele não ficar caindo na minha mão. Então, ó, corta assim os excessos. Por que que eu não fiz isso antes, né? E aí, continua fazendo o nozinho de falcaça. Vai ajeitando tudo para não ficar muito espaço entre uma voltinha e a outra, ó, sempre ajustando. E agora que eu cheguei quase no finalzinho, vou
passar aqui pela alcinha e puxar a ponta de cima. Arruma aqui, puxa, escondido, ó. E aí a gente faz aquelas finalizações. Então, tanto aqui, quanto embaixo. E nessas pontinhas aqui de trás. Então, a gente jogou para trás para ficar um acabamento para lá, tá? Então, pega uma por uma, corta bem rente. Aqui também. Vai uma por uma, tá? Mais fácil. Ups. E prontinho, ó. Como aqui a gente tem muito pedacinho de fio, eu não recomendo você tentar colocar ele para dentro. Por isso que a gente já botou lá para trás da peça, tá? Se você quiser, você pode passar uma gotinha de cola de silicone ou cola instantânea aqui para selar essas pontinhas, ou pode deixar desse jeito. E aí você só organiza aqui, ó, para ficar tudo bonitinho. E está finalizado o seu terço. Vou colocar ele na parede para vocês verem como que ficou. Agora é só instalar ele com 2 pontos de apoio, que podem ser até parafusos, e ele vai ficar lindo assim aí na sua casa. Eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo.